Olá, meus queridos e amados, como vamos aí? Quero mais uma vez aí compartilhar algo do Senhor aí para a tua vida e espero que venha edificar a você. E ferro afia ferro, então vamos juntos aí nos edificando, aí nos afiando para que nós possamos aí viver aquilo que o Senhor tem para nossas vidas, ok? Vamos lá então. E o tema que nós temos para hoje é o plano. Quem não tem plano, não é verdade? Todos nós temos planos. Todos nós fazemos planos. São planos A, B, C, D e aí vai, né, afora. O problema é que nós somos muito bons de fazermos planos, mas nós somos muitas vezes ruins em executá-lo. Não é fácil. Fazer plano a gente faz, mas a hora da execução, né, é complicado, porque falta algo nesse plano, falta algo nessa história aí. E vou compartilhar com você exatamente isso agora. E tem um homem chamado Pedro, o apóstolo Pedro, e tem uma história muito interessante dele. Estava ele ali no barco junto com os outros discípulos, e eis que Jesus vinha sobre as águas de encontro a eles. E aí começaram a perceber que estava chegando alguém ali, eles começaram a ficar com medo, ficaram atemorizados, e ali eles começaram a gritar ali e tudo mais, até que Jesus falou: opa, calma aí, sou eu que estou chegando, fiquem tranquilos. E Pedro respondeu, falou: se é o Senhor mesmo, mande então que eu vá até você aí andando sobre as águas. E essa pergunta louca teve uma resposta surpreendente, porque Jesus fez assim: venha. E Pedro foi, saiu ali, começou a andar sobre as águas, só que chegou um certo momento, começou a dar um vento forte, e esse vento forte começou a trazer medo ao coração de Pedro, e este medo no coração de Pedro fez com que Pedro afundasse, e diante desse momento de estar afundando, Pedro começou a clamar a Jesus: salva-me! E Jesus foi lá e salvou, e levou até o barco, e chegou no barco ali, ainda deu uma durinha em Pedro, falou: eita, homem de pouca fé. E essa história nos relata algo que nós temos que entender. O plano de Deus para a vida de Pedro, naquele momento, foi o sobrenatural. O que é o sobrenatural? É andar sobre as águas. Pedro viveu e teve um discernimento que os outros que estavam ali naquele barco não teve. Primeiro foi de discernir que aquilo estava muito estranho para ser um fantasma e entender que era Cristo, que era Jesus. E o segundo foi de fazer uma pergunta totalmente fora da caixinha. Que história é essa de querer andar sobre as águas? E ele fez essa pergunta. Nenhum outro fez. Ele fez. E além de ele fazer essa pergunta, diante da resposta, diante do sim, então Pedro tinha um plano. Esse plano era andar sobre as águas ao encontro de Jesus. E Jesus fez assim: vem. Houve uma resposta. E diante desse vem de Jesus, ele começou a andar sobre as águas. Só que os ventos vêm, sempre vão vir. Sempre vão vir. Só que eu quero dizer para você o seguinte, que quando é plano de Deus, diante daquilo que só você vai discernir, e muitos vão falar que você é louco, que não é possível, que não vai dar certo, que não gosta de andar das águas, cara, você é xarope, fica aqui quietinho, tá tudo certinho aqui, vamos andar bonitinho com Jesus, vai dar tudo certo, deixa ele fazer as coisas, deixa ele viver as coisas. Só que ele chamou a gente para viver o sobrenatural, e muitos não vão entender aquilo que queima em você. Não vão entender. E vão falar: não, fica aqui no barquinho, fica quietinho aqui no barquinho. Mas só que você não consegue, né? E Pedro não conseguiu, e ele andou sobre as águas. Mas veio o vento, e o vento começou a afundar. E não tem problema de vir vento. Tem problema de vir o medo. O medo tem problema, porque quando a gente começa a ter medo, quando a gente começa a vir dúvida: será que é isso? Será que não é isso? Será que é isso? Será que não é isso? Esse é o problema de nós termos vários planos, porque quando começa a ter os ventos, a gente começa a achar: será que é o plano mesmo? Será que Deus falou mesmo para eu ir sobre as águas? Será que eu tenho que ir mesmo? Será que sobre as águas? Eu não precisava, né? Então, sabe o que eu vou fazer? Acho que eu vou voltar
e vou fazer o plano B, plano C, plano D. O plano de Deus é o plano de Deus. Não existe outro plano. Não existe outro plano. O nosso problema é que nós mudamos de plano quando dá o vento e começamos a ter medo. E aí quando nós começamos a ter medo, nós começamos a afundar. E aí todo mundo do barco vê que você está afundando. Então afundar é um sinal de que não está dando certo. Mas não quer dizer que não é o plano de Deus. Entende? Entende isso, porque o Senhor queimou no teu coração isso. Ele diz vem, ele disse vem, e esse medo diante da circunstância toda faz com que você se afunde, mas às vezes é propósito de Deus o afundar aí nas águas, porque quando você se afunda nas águas, você vai olhar para a direita, não vai enxergar nada, para a esquerda não vai enxergar nada, para cima, para baixo não vai enxergar nada, você vai olhar para trás ali, para falar, pô, nenhum desse barco aí vai jogar um salva-vida para mim, você só vai poder olhar para cima, e quando você olhar para cima, você vai ver quem te salvando? Jesus. E quando ele diz homem de pouca fé, é exatamente porque ele se deixou acometer do medo, da dúvida, da não convicção. E ali, em Deuteronômio 31:6, ele diz, sede fortes e corajosos, não temas, nem vos atemorizes diante deles, porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco, não vos deixará e nem te desamparará. O plano, quando você entrega os seus planos para o Senhor, e os planos do Senhor começam a entrar sobre a tua vida, quando você entrega os seus maus caminhos ao Senhor, e você quer ser feito de coisas novas dele sobre você, quando você se arrepende dos seus maus caminhos, e quando você se entrega a ele diante da dependência, salva-me Jesus, e os planos deles começam a ser feitos na tua vida, vão vir ventos. Só que não temas, tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo, diz o Senhor. E aí quando nós dizemos aqui, porque Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. É por isso que muitas vezes nós somos chamados para um sobrenatural. Nós somos chamados para viver coisas que as pessoas não viveram, que as pessoas não têm ideia disso. E nós vamos começar a viver algumas coisas porque há o espírito de ousadia, de intrepidez em nós. E ele não sai, não adianta, né? E aí tem esse espírito de ousadia e de intrepidez. Mas o mais interessante é que nesse versículo tem uma vírgula e diz, e Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. Todas as fortes diz para você parar. Todas as fortes levam você para baixo, para o fundo, para que você seja afogado e morra aquilo que é propósito de Deus sobre a tua vida. Mas aqui ele diz assim, que nesse momento da sua fraqueza, neste momento é onde ele se faz forte em você. E aí os fortes são confundidos, porque eles falam assim, como pode aquele fraco, como pode aquele que estava afundando, como pode agora ter chegado no alvo e no objetivo de uma coisa que eu nunca pensei, parar para pensar, porque é coisa louca, é coisa que não é normal se viver, e não é mesmo, porque vem dos céus, vem de Deus para você. Por isso, troque os seus planos e deixe o Senhor fazer o plano dele para a tua vida. Amém? Deus te abençoe, meu querido. Te amo em Cristo. E estamos juntos aí, viu? À disposição.